Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai enfrentar o Caxias na final da competição. A expectativa era muito grande para a classificação da equipe do Internacional, que perdeu nos pênaltis para a equipe do Caxias, né? E após esse resultado ruim, muita confusão, briga generalizada, torcedor invade campo, uma confusão danada, jogador indo para cima de jogadores, né? Ficou muito feio esse jogo das semifinais do Campeonato Gaúcho. Eu acho que o torcedor ele tem que aceitar a derrota justa. Outra equipe também poderia ser derrotada, mas venceu e isso tem que ser aceito. E a equipe do Internacional e quem entrou em campo aí, quem agrediu, tem que ser punido, né? Eu espero que tenha uma punição bem dura para a equipe do Internacional e também para os torcedores que invadiram o campo, galera. E bora acompanhar aqui mais um debate falando do Campeonato Gaúcho sobre a desclassificação do time do Internacional. Público, sim. Nesse caso, a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que todos nós, independentemente de sermos pais ou não, somos responsáveis por zelar pela saúde de crianças e adolescentes. Quando nem mesmo o responsável legal faz isso, é preciso uma intervenção severa das autoridades para responsabilizá-lo. E não é só a intervenção na esfera esportiva, não, de não frequentar mais estádios. Isso daí é o mínimo. É intervenção para responsabilização civil, a gente não sabe se é pai, qual grau ali de parentesco. Não sabe. E imagina a mãe se estiver de casa vendo um negócio desse. Exato. Uma boa mãe. Ele coloca uma criança em risco de sofrer violência. E isso é inadmissível. É fundamental que o Internacional também colabore para esse tipo de investigação, para ver se o cidadão é sócio ou não do clube, porque isso daí não pode passar sem responsabilização. Isso é o mínimo que deve acontecer. A gente já viu cenas absurdas e grotescas em estádios de futebol. Mas uma criança sendo exposta numa briga generalizada, isso daí é uma ofensa à sociedade brasileira. Se a gente aceita isso com normalidade, significa que a gente já rompeu qualquer limite de civilidade. Então, isso daí transcende a esfera esportiva. Isso daí não pode ficar impune e a pessoa que fez uma coisa... Ali, o mais grave de tudo... teve jogador que agrediu, vai ser suspenso, vai cumprir ali o que a lei esportiva manda, mas a cena mais grave é uma pessoa entrando com uma criança, usando uma criança como escudo numa briga. Uma covardia, o que esse cara fez é uma covardia, porque ele está ali se defendendo como uma criança. Quem iria bater ou revidar vendo uma criança no colo? Isso daí a gente se sente tocado de fato por uma situação dessa, porque não podemos aceitar. Antes de eu passar lá para o Zinho, para a gente continuar falando dessa eliminação do Internacional no Campeonato Gaúcho, eu vou chamar o nosso cardápio para a nossa segunda hora de Sport Center. Boa! Segunda hora do nosso Sport Center no ar. Uma ótima noite para você que está chegando agora e para você que nos acompanhava também. Afinal de contas, segue junto para essa próxima hora de Sport Center. Deixa eu dar mais uma boa noite também. Bem-vindo na decisão do Campeonato Gaúcho. Zinho, confusão e tudo no Beira-Rio, amigo. Gláucia, estava aqui na primeira hora, né, vendo aí os companheiros comentando, vendo as imagens. A gente estava na primeira hora aqui no nosso trabalho. Confesso que não vi a disputa de pênalti, não tinha aqui a televisãozinha do lado, mas vi essas cenas lamentáveis, né? Tudo que aconteceu, chamou muita atenção ali, não sei, deve ser o pai daquela criança, tá com ela no colo. Aquilo ali foi o pior de tudo, né? Realmente, assim, tem que ser responsabilizado. Concordo com o que o Breyer falou nessa primeira hora. Agora, eu acho que também tem que ter punição mais severa a esses atletas, porque são eles que começam essa violência e incitam o torcedor. Aquele cara não ia entrar com a filha se não tivesse essa briga antes. Porque o cara estava comemorando, foi comemorar a classificação perto da torcida do Inter. Meu amigo, o jogo foi no Beira-Rio. Só tinha torcedor do Internacional. Eu nem sei se tinha um pedacinho. Sempre tem, né, da torcida do adversário, mas de repente fica num espaço muito restrito ali. O cara classificou nos pênaltis, consegue, né,
O favorito é o Internacional. O Internacional tomou conta do jogo, criou para isso, criou até para ganhar o jogo nos 90 minutos. Começou vencendo o jogo, fez 1-0. E aí o Caxias foi lá, busca o empate nos pênaltis, classifica, né? Tira o gigante Internacional, que é o grande favorito, impede de ter o Grenal na final. Assim, o cara tem que comemorar, o cara vai comemorar. Aí assim, desrespeitou. Assim, eu tô falando pelo que eu vi das imagens, né? Eu não vi o jogo todo ali, não vi se aconteceu alguma coisa antes. Dentro de campo a gente sabe que tem muita troca de palavras, né? De ofensas, né? De ficar pressionando, de querer ganhar no grito. Mas assim, foram jogadores que começaram a briga. Não foi logo um torcedor que entrou. Foram eles que levaram a inflamar esses torcedores que aí invadiram também. E outra, hein, Gláucia? Eu vi segurança também, hein? Segurança também participando. Em vez de estar ali para tirar, eu vi os caras agredindo os jogadores do Caxias também. Os caras são funcionários, estão ali para dar a segurança. O nome já se diz, é o segurança. E ele também agredindo os jogadores do Caxias. Não, cenas ridículas, lamentáveis. Parabéns ao Caxias pela classificação. E assim, aos envolvidos, nota 0. E tem que ter punição. O problema é esse. A gente, todo programa, toda vez que acontecem esses problemas, essas invasões, as brigas, não dá em nada. Se não houver uma punição severa, esse cara aí, que entrou com o filho, colocando em risco a integridade física de uma criança, esse cara não vai ser preso, não vai responder um processo, não vai ter nada, vai continuar assim. Esses jogadores aí, vai tomar um jogo, 2 jogos, 3 jogos, não, tem que ver quem for o responsável e punir severamente. Perdeu o jogo, aceita, perdeu, o Caxias ganhou. Então assim, é lamentável tudo isso. E o pior, não pode passar em branco novamente, né? Imagem tem, como a gente sempre fala, dá para identificar pessoas, enfim, né? Dá para saber quem está na confusão. Renato, agora para falar um pouco também do futebol e do que foi essa eliminação do Internacional diante do Caxias, você falava de um jogo do Inter, não para terminar nessa situação. Então, nesse sentido, agora falando do jogo, porque realmente a gente vai repetindo as imagens e vai vendo a criança ali naquela situação. Olha o segurança batendo no cara também. A gente vai vendo a criança nessa situação, assim, pô, eu sou pai, pô, e tenho vontade de levar meu filho no estádio, às vezes, pô, se a gente vê esse tipo de coisa, a gente repensa um monte de coisa. Mas vamos lá. Com relação ao jogo, muito na dúvida se era o Paulo Henrique ou se era o Wanderson que começava. O Wanderson começou, acho que fez até um bom jogo, enquanto teve gás. O Inter, de uma maneira geral, fez um bom jogo, o que não vinha acontecendo na temporada. O time oscilou muito até aqui dentro do ano, longe da qualidade de jogo que terminou a temporada passada, por exemplo. Tanto que começa numa intensidade alta, consegue aí o gol com o Maurício. Luiz Adriano fez um jogo muito bom no pivô, trabalhando muito a bola, sendo uma referência ali. A construção desse primeiro gol é bem interessante. O Inter atrai o Caxias, consegue sair numa bola um pouco mais longa e o Luiz Adriano sustenta. Toma um gol num cochilo, onde era melhor no jogo, sabe? Tava com o jogo controlado. O Caxias foi melhor dentro de casa. O jogo da semana passada do Caxias foi bom. Acho que o Caxias merecia até um resultado melhor. Hoje não, o Caxias não fazia um bom jogo, consegue o empate. Aí começa a desandar tudo quando o Depena é expulso. O Mano troca alguns jogadores. O Luiz Adriano estava, eu acho que o Maurício que saem, fisicamente estavam desgastados, mas o time cai muito com as trocas. E aí, com um a menos, nervoso, aí começa aquele erro. Você sabe que você está com um jogador a menos, a pressão toda. Ainda pressiona com um jogador a menos. E aí tem o pênalti, cara. E é um jogo de mata, que a gente sempre fala. Mata-mata tem desse tipo de coisa. O Caxias, por mais que eu entenda que não fez uma grande partida hoje, faz um campeonato impecável. O Caxias perdeu a primeira rodada só e depois fez um campeonato regular muito forte. Trabalho é muito bom e chega na final com méritos. Enfim, tem uma caminhada até aqui, até pegar o Grêmio, muito boa. Agora, a questão até da briga, se a gente for ver, o Colorado ficar um pouco mais bravo, e não fica comigo, por favor, você acaba ajudando o Grêmio. Porque nessa briga, um monte de jogador do Caxias vai pegar
gancho e o Grêmio vai pegar um Caxias mais enfraquecido. Ou seja, a noite do Colorado realmente... Tomara que a noite do amigo com a criança no colo seja pior. Esse daí tá difícil engolir e falar sobre. Breiler. E é curioso que depois que o Depena é expulso, o Inter até tem uma postura digna. O Inter tenta ser agressivo, não se acomoda em só se defender. E até o torcedor do Inter, o torcedor colorado no Beira-Rio, entende esse momento e passa a empurrar. Ali o estádio inflamou, o Inter consegue até não só ser resistente, mas também pressionar o Caxias. Ali o Caxias sentiu muito, né, esse peso da camisa, o Inter ali crescendo com sua torcida, mas nem isso foi suficiente para o Inter conseguir o gol que faltava. Com um a menos seria mais complicado, mas essa eliminação, de certa forma, resume um pouco da temporada do Inter. É um Inter... Claro, né, galera? O Internacional iniciou muito mal a temporada, conseguiu depois se reencontrar, né? Conseguiu algumas vitórias, mas no início foi muito ruim, com muitos empates. E esse jogo aí, pra mim, foi uma vergonha o que aconteceu. Não adianta querer culpar só o torcedor, porque o torcedor é reflexo do que acontece dentro de campo. A confusão começou porque jogadores do Internacional, né, perderam, ficaram com raiva, né? Os jogadores do Caxias têm o direito de comemorar, né? Tinha poucos torcedores do Caxias no estádio, eles têm o direito de comemorar. Os jogadores do Internacional, como sempre, não aceitam perder, não aceitam. O do Grêmio é a mesma coisa. Se o Grêmio perder a final para a equipe do Caxias, vai ter a mesma coisa, a confusão, porque isso daí é normal das duas equipes, Grêmio e Internacional, toda vez é isso, não aceitam perder e sempre tem confusão. Eu acho que tem que ter punição para os jogadores, para torcedores que invadiram o campo e para o clube que é o mandante do jogo também. O Internacional tem sua parcela de culpa também, jogadores do Caxias têm sua parcela de culpa também, dos jogadores que se envolveram na confusão, porque isso é inadmissível. Um jogo de futebol, tá na hora, né, de ter punição de verdade, porque chega STJD, tem tudo, aí os caras vão lá, punição de 3 jogos, daqui a pouco vai lá, volta atrás e tira a punição. Então isso daí não vale de nada, sempre vai continuar acontecendo isso, e cada vez mais o futebol brasileiro vai ficar sendo manchado por causa dessas coisas. Campeonatos estaduais já estão saturados, essa é a verdade, o campeonato estadual está saturado, ninguém aguenta mais assistir, públicos cada vez menores, entendeu? Porque o pessoal enjoa, porque toda vez é a mesma coisa, o time perde, o time favorito perde, não aceita. Entendeu? O Internacional perdeu na bola, era favorito, mas não jogou o suficiente para poder ganhar a equipe do Caxias. O Caxias conseguiu segurar o jogo, conseguiu empatar, segurou o jogo, foi para os pênaltis, foi mais eficiente, venceu, só isso. Só isso, não vi nada demais. Nada demais, mas para os jogadores do Internacional, né, que não ganharam o jogo, não pode, os caras não podem comemorar a vitória, entendeu? É a classificação, porque não foi nem vitória, o jogo terminou em empate. Entendeu? Agora vamos ver, né, qual será a punição para as duas equipes, não só para o Internacional, mas também para a equipe do Caxias também, e também para os torcedores que invadiram o campo, porque isso daí não pode acontecer em nenhum jogo, só aqui no Brasil que tem essa bagunça de toda esse tipo de decisão, tem jogador invadindo o campo, galera, torcedor invadindo o campo, né? E coloca nos comentários o que vocês acharam desse jogo do Internacional aí, que perdeu nos pênaltis para a equipe do Caxias do Sul.